Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez eu saúdo com a graça e a paz do Senhor, mais um momento que Deus nos concede de estarmos aqui juntos na nossa devocional. Aliás, Deus tem nos presenteado, mesmo em dias tão maus, tão incertos, com muitas bênçãos, muitas coisas valiosas que muitas vezes escapam da nossa apreensão, não é? E uma delas é esse momento que temos aqui de comunhão, de estudo e de consagração ao nosso Deus. Muito bem, eu convido você a cantar junto comigo. Nós vamos estudar, dar sequência ao nosso tema, a nossa série de estudos sobre a vida de Pedro, mas nós vamos cantar, nos preparando para isso hoje, aquele cântico que fala que nós queremos ser como um vaso novo. Que Deus nos quebre, que Deus refaça, nos molde, como o oleiro faz. Que Deus realmente possa esculpir pelo seu Espírito Santo em nós a imagem do Senhor Jesus. Vamos então cantar? Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Vamos orar? Querido Deus, nós de fato e de verdade queremos isso, ó Deus, ansiamos por isso, porque toda e qualquer tentativa nossa própria de mudança, de transformação, ela é inócua, ela é vazia, ela é sem sentido. E nós, ó Deus, carecemos do Senhor então. Sem Ti nós nada podemos fazer. Sim, ó Deus, continua, quebra, ó Deus, se for necessário a nossa vida. Faz de novo, ó Deus, nos moldando, ó Deus, segundo a imagem do nosso Redentor. Novamente, nós rogamos, ó Deus, por enfermos, por nossos familiares, pelas nossas próprias vidas, aqueles que estão com problemas na área profissional, quem sabe até desempregados. Clamamos, ó Deus, por Tua graça e que o Senhor, ó Deus, esteja derramando a bênção da provisão e, sobretudo, a bênção do contentamento em todas as situações. Fala-nos ao coração mais uma vez, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus queridos, nós vamos mais uma vez abrir no Evangelho de João. Você que está nos acompanhando já deve estar atento para isso, né? Como nós estamos explorando esse texto de João 1. Sim, é verdade, porque ele é muito rico e tem várias abordagens possíveis, bíblicas. Então, mais uma vez eu convido você a abrir no Evangelho de João, capítulo 1, apenas o verso 42. A segunda parte, vamos dizer assim, João 1, 42, que nos diz: olhando Jesus para ele, para Pedro, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Pense nesse momento ali vivido por Jesus, por Pedro.
Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Irmãos, no último estudo, nós falamos que Pedro era uma pedra bruta nas mãos de Cristo, não é? Nós também pontuamos que Jesus não olhava tão somente para o comportamento de Pedro, como erroneamente nós fazemos, mas ele olhava para o seu coração. Ele queria trabalhar não apenas o comportamento, mas ele queria trabalhar o coração, e assim o fez. Não apenas quis, mas de fato moldou o coração deste homem. O comportamento pode ser fabricado, pense nisso. O comportamento pode ser condicionado. O comportamento pode ser até encenado, irmãos. E não refletir mudança nenhuma do coração. Mudança nenhuma das motivações, não é? Então hoje, ainda tomando por base o texto de João, como dissemos, eu quero chamar a sua atenção para o fato de que quando o soberano escultor toma Simão, a pedra bruta, nas mãos dele, ele diz 3 coisas muito importantes. O texto que lemos, Jesus olha para ele e diz: primeiro, tu és Simão. Segundo, o filho de João. E terceiro, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Irmãos, cada um desses termos, dessas cláusulas, né? Vamos dizer assim, e eu preciso parar aqui para desligar o telefone. Eu estou, como você sabe, na igreja. Peço desculpa aos irmãos. Isso faz parte. Como diz o nosso irmão presbítero Danilo, o que é feito ao vivo tem dessas coisas, não é? Cada uma dessas cláusulas que aparecem nesse curto versículo, no verso 42, tem algo a nos ensinar. Como nós aprendemos, né? Já falamos aqui mesmo nas nossas devocionais, não existe um i ou um ti ou um acento que seja na Escritura Sagrada que esteja ali por acaso. Em tudo Deus quer nos ensinar. Temos então que avaliar cada um desses termos para entendermos o que é que Cristo estava dizendo a Pedro ali, e o que ele estava por fazer na vida de Pedro, a fim de aplicar isso na nossa vida, na minha vida, na sua vida, no nosso dia a dia. Creio, irmãos, que quando Jesus disse: tu és Simão, ele estava dizendo bem claramente: eu sei quem você é. Eu sei quem você é. Eu te conheço em detalhes, Pedro. Tu és Simão. E eu sei quem você está tentando ser. Eu sei quem você é e o que você esconde aí dentro. Eu sei o que você teme. Conheço o que você ama, o que você mais deseja. Enfim, eu conheço o seu caráter. Eu conheço as suas aspirações. As suas fraquezas eu conheço, as suas inseguranças, os seus pontos positivos e negativos, os seus desejos todos, as suas motivações. Eu sei quem você é, eu conheço o seu coração, tu és Simão. Mas além disso, quando Jesus disse: tu és Simão, o filho de João, irmão, Jesus estava dizendo a ele: eu sei de onde você veio, eu conheço o seu berço, eu conheço você desde o berço, aliás, desde antes disso, muito antes disso. Eu sei o que você passou, eu sei como você foi criado, eu conheço aquilo de que você se orgulha, aquilo do que você se envergonha também. Eu sei das suas dificuldades desde a infância, sei dos seus erros acumulados desde então, dos seus acertos. Eu conheço a sua história, eu sei das suas origens. Tu és Simão, o filho de João. E o outro ponto abordado, irmãos, é que quando Jesus disse: tu serás chamado Cefas, que vem do aramaico e que em grego é Pedro, né? Ele estava dizendo, na verdade: sei quem você virá a ser, quem você será. Eu já sei isso, conheço tudo sobre isso. Eu sei em quem eu quero transformar você. Eu sei muito bem dos planos que eu tenho para a sua vida, sei da missão que eu tenho para você, sei qual é a sua vocação, sou eu quem está te chamando, afinal de contas. Por isso eu conheço o seu futuro.
Como diz um hino bem antigo, um cântico, na verdade, antigo. O futuro que te espera, Deus sabe de cor. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Nós podemos imaginar como é que Simão se sentiu naquele momento, né? Jesus olhando para ele, dizendo tudo isso. Quando o soberano escultor, olhando para ele, disse essas palavras. Certamente houve, irmãos, constrangimento ao pensar assim: ele me conhece como eu sou, tudo sobre mim. Houve certamente arrependimento ao constatar: e eu sou tão pecador, tão miserável. E por fim, brotou esperança no coração de Pedro, né? De Simão, agora Pedro, ao ouvir: eu sei os planos que eu tenho para você. Conhecedor que era do Antigo Testamento, Pedro sabia que ao receber de Jesus um novo nome, na verdade ele estava recebendo uma nova identidade. Ele estava recebendo um novo coração. Afinal, a exemplo de Jacó, Deus não muda o nome de alguém sem antes mudar o seu caráter. Sempre é isso que acontece, conforme vemos no relato das Escrituras Sagradas. E ao final daquele dia, Pedro deveria então estar cheio de fé e de esperança. Como é bom estar nas mãos de Jesus, quando Ele nos pega do chão, quando Ele nos regenera, nos revigora, não é? Nós então nos tornamos livres da escravidão do pecado, livres da escravidão do passado, livres da escravidão das pessoas. Somos libertos então da inclinação para o mal, somos libertos do incômodo do nosso passado, somos libertos da inquisição das pessoas. Agora, algo importante, creio eu, é perguntarmos por que pedra? Pedro, como você sabe, quer dizer pedra, rochedo, né? No grego, Petros vem de Cefas, no aramaico, que tem o mesmo sentido, e pedra, rochedo, é o significado desse nome. Por que pedra? A imagem da pedra é muito forte, tanto no imaginário do judeu, como no cenário bíblico todo, né? Pedra é sinônimo de força, de estabilidade, de permanência. Pedra revela aquilo em que nos tornamos através das mãos do soberano escultor. Pedra refere-se ao produto da ação de Deus, ao resultado da ação de Deus em nós. Porque eu e você não somos naturalmente fortes e estáveis. Na verdade, naturalmente, por natureza, somos fracos e instáveis, não é? Como é bom saber então que em Jesus nós somos estabilizados, que nele nós somos fortalecidos para prosseguir para o alvo. É nele que temos força, fora dele não há força. Em Cristo nós encontramos estabilidade e permanência, irmãos. Nós conseguimos perseverar. Em Cristo não somos jogados de um lado para o outro. Em Cristo as nossas emoções não nos escravizam. Nós as temos sim, mas elas não nos tornam escravos delas. Em Cristo opiniões não nos abalam. Em Cristo circunstâncias não nos derrubam. Mas em segundo lugar, pedra descreve como nós nos tornamos o que devemos ser, segundo a vontade soberana do nosso Criador, do nosso Redentor, do nosso escultor, né? Então, pedra descreve o processo. Você sabe que pedra é o resultado de um processo que envolve areia, pressão e calor. O Senhor pega o que nós somos, o que nós temos, nas nossas fagulhas, os nossos pequeninos grãos, né? E trabalha todas as coisas para o nosso bem e crescimento, para nos fazer cada vez mais parecidos com Cristo, para o nosso amadurecimento. Tudo sob muita pressão e calor. Esse é o processo e esse é o alvo. E em terceiro lugar, irmãos, pedra, já falei de alvo aqui, pedra explica o propósito de tudo, né? Para o que nós nos tornamos. Aliás, um outro homem que havia sido transformado em pedra, chamado de pedra, de rocha, na Bíblia, foi Abraão.
O texto de Isaías, capítulo 51, os 2 primeiros versos, falam sobre Abraão nesses termos, chamando-o de pedra, de rocha. O texto é o seguinte: ouvi-me vós os que procurais a justiça, os que buscais o Senhor. Olhai para a rocha de que fostes cortados, e para a caverna do poço de que fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque ele era único quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Interessante isso aqui, não é? Olhai para a rocha. Aí você pode falar, bom, está se referindo ao Messias que viria? Não, aqui a menção é para Abraão. Olhai para Abraão, vosso pai. E o chama de rocha, mas ao mesmo tempo fala, olha, eu o chamei. Deus dizendo, eu o chamei, eu o abençoei, eu o multipliquei. Irmãos, um comentário judeu chamado Midrash, sobre esse texto de Isaías 51, diz que quando Deus olhou para Abraão, que estava para aparecer, disse-lhe, olhai para a rocha sobre a qual eu edificarei e apoiarei o mundo. Portanto, chamou Abraão de rocha. Gente, Deus nos transforma em pedra ou rocha, assim como transformou Abraão e Pedro, para sobre nós, sobre a nossa fé, fé que nos foi dada, repassada, concedida por Ele mesmo, né? Para sobre o nosso trabalho, trabalho que só é frutífero debaixo da sua bênção, para sobre a nossa fé e sobre o nosso trabalho edificar a vida de outras pessoas. Então nós somos transformados em pedra, em rocha, para transformar outras vidas. Somos abençoados assim para abençoar. Somos salvos para levar a salvação. Agora, fechando a nossa palavra aqui hoje, o que deve ficar disso tudo que nós vimos hoje? O que você deve assimilar? A verdade é que muitas vezes o Espírito do Senhor aplica no nosso coração, faz aplicações no nosso íntimo, aplicações diversas. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para pelo menos 2 coisas. O que é que deve ficar disso tudo? Primeiro, que Deus sabe quem nós somos, de onde viemos e para onde iremos. Isso deve nos quebrantar e ao mesmo tempo deve nos fazer descansar. Deve quebrantar-nos o fato de sabermos que Deus conhece tudo sobre mim e sobre você, né? Sabe de onde a gente veio, sabe para onde a gente vai, o que nós seremos ainda. Então, isso deve fazer com que todo o egoísmo seja destroçado, toda a vida voltada para si mesmo, né? Seja realmente colocada ao chão. Deus sabe tudo. Tudo está descortinado aos olhos dele. Nós não podemos enganar a Deus. Podemos enganar poucas pessoas por um tempo, mas nem muitas pessoas todo o tempo, né? E quanto mais o próprio Deus. Deus sabe, repito, quem nós somos, de onde viemos, para onde iremos. Mas isso deve nos fazer descansar. Deve gerar em nós paz. A fé tem que gerar em nós paz. Aliás, avalie o seu coração. Se no seu coração não há paz, pode ser, e muito certamente é, porque não há fé verdadeira, fé postada no autor e consumador da nossa fé. Mas a segunda lição para nós é que nós só temos força e estabilidade quando estamos, portanto, num correto relacionamento com Cristo. Nem Pedro, nem Abraão eram rochas, eles mesmos, por eles mesmos, olhando para a vida deles, eles não eram rocha. Deus os tornou em rocha. Deus chamou a Pedro de pedra, Deus chamou Abraão de rocha. A nossa força e estabilidade está em nós apenas quando nós estamos num correto relacionamento de dependência de Cristo. Então, você que se acha tão forte, você que se arvora, né, de tanta estabilidade, de firmeza, cuidado, porque isso pode ser o seu maior tropeço. A sua força e estabilidade estão escondidos em Cristo.
tenha comunhão com Ele, viva na dependência dEle, aprenda dEle, né? Esteja ali envolvido ali com os princípios da sua palavra, e assim você será forte e estável nele. Que Deus abençoe muito a sua vida. Lembre-se agora de orar com a sua família, consagrando a sua vida e a vida dos seus. E um forte abraço, Deus o abençoe. Até o nosso próximo estudo, se Deus quiser.